Seja bem-vindo ao Somatize, eu sou a professora Edna e agora eu vou tirar a dúvida do Jaci. O Jaci me mandou uma expressão numérica com radicais, né? Pedindo o valor numérico de uma expressão e substituir nela radicais. Então, bem interessante de fazer, né, Jaci? Bom, sempre que ele me pede qual o valor numérico de uma expressão, ele quer que eu substitua as letras originais pelo valor delas, né? O valor numérico, a resposta tem que sobrar um número, né? Não vai sobrar nada de letra. Então, nesse caso, a gente vai colocar aonde está escrito x, eu escrevo raiz de 2. Aonde está escrito y, eu escrevo raiz quadrada de 5. Então, vamos lá. Então, aqui está 3 vezes x vezes y. Então, vai ficar... Opa, verde não. Vai ficar 3 vezes... O valor de x é raiz de 2... vezes o valor de y é raiz quadrada de 5. Bom, mais, vou fazer a mesma coisa para cá, mas em tudo, né? Então, mais, repito, 2 vezes y ao quadrado. Quem que é meu y? Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Mais 1 sobre 2 vezes o valor de y, que é raiz quadrada de 5. Bom, o que a gente vai fazer, Jaci? Aqui, a multiplicação de raízes, eu posso multiplicar. É só repetir a raiz e multiplicar lá dentro. Mesma coisa vai ser aqui, raiz quadrada de 5 ao quadrado. Todo número ao quadrado é ele vezes ele. Então, isso é raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5, que dá 5 vezes 5, 25. E aí, raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, na prática, a hora que você vê uma raiz quadrada de um número positivo elevado ao quadrado, você pode cancelar a raiz com esse número e ficar apenas com o que está lá dentro, tá? Bom, então aqui vai ficar 3 vezes, aí aqui vou colocar dentro da mesma raiz, ó, 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes, aí aqui, como eu disse, ó, vai ficar o 5 mais 1. Sobre, embaixo, 2 vezes raiz de 5, não tem o que fazer, 2 raiz de 5. Aí em cima, Jaci, aqui essa parte eu vou poder juntar, porque aqui tá 2 vezes 5, isso aqui é 10, mais 1, 11. Então, eu vou repetir o 3 raiz de 10, mais, igual eu falei, 2 vezes 5 dá 10, 10 mais 1, 11, sobre 2 raiz de 5. Aí, Jaci, de certa forma, acabei. Mas, em matemática, toda vez que a raiz fica no denominador, a gente faz a ideia de racionalizar. Que é o quê? Subir com ela, né? Tirar ela do denominador e automaticamente ela vai ela não vai desaparecer, ela vai ter que ir para algum lugar, então ela vai para o numerador. Então, quando a gente tem uma raiz embaixo, ou sozinha, ou acompanhada de um número, mas um número grudado, né, diferente de se fosse mais igual em cima, está somando. Então, quando a gente tem só uma raiz, né, só um termo, aí o que a gente vai fazer? Como que a gente racionaliza? Basta multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Por que a gente fala em cima e embaixo? Porque a gente não altera a fração. Então, por exemplo, quando eu tenho uma fração, sei lá, 10 sobre 6, eu não posso dividir por 2, aí eu divido 10 por 2 e o 6 por 2. Então, eu estou fazendo uma fração equivalente. Então, é a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Por isso que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, ó, vou multiplicar por raiz de 5, tanto em cima quanto na parte de baixo. Em cima são duas partes que tem que multiplicar, então eu vou colocar aqui um parênteses. Ó, a parte de baixo vai ficar 2 vezes a raiz de 5 vezes a raiz de 5. Então, isso aqui vai dar 2, o 2 vai repetir. Raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de, olha lá, 25. Vamos ver a parte de cima. A parte de cima, o Jaci, eu vou ter que fazer o quê? Primeiro termo vezes raiz de 5, depois o segundo termo também vezes raiz de 5. Então, vai ficar 3 raiz de 10 vezes raiz de 5. O 3 é um número inteiro, então ele mantém.
raiz de 10 vezes raiz de 5, aí sim eu vou colocar dentro da mesma raiz, né? Multiplicar lá dentro. Então, 10 vezes 5, isso é 50. 10 vezes 5, 50, tá? Mas, agora eu vou fazer 11 vezes raiz quadrada de 5. Aí, como um é um número inteiro e o outro é uma raiz, eu só deixo grudado, não posso multiplicar. Então, vai ficar 11 vezes raiz quadrada de 5. Tá. O que eu vou poder fazer, ô Jaci? Embaixo, raiz quadrada de 25 vai dar 5. Então, na prática, isso aqui vai ser 2 vezes 5. Então, embaixo, nós vamos ter apenas 10. Agora, aqui não há o que fazer, 11 raiz de 5. E o radical 50 tem como a gente simplificar, tá? Então, o ideal é que a gente simplifique. Como assim? Nós vamos fatorar o 50 e tirar alguma parte de dentro do radical. Então, olha só, se eu fatoro 50, né, decomponho em fatores primos, ó, divido por 2, 25. 25 agora eu divido por 5, vai dar 5. 5 eu divido por 5, vai dar 1. Aí eu falo assim, Jaci, quem tem par, que é o 5 tem um par, sai da raiz. Quem não tem, que é o 2, fica lá dentro. Então, isso vai ficar 5 raiz de 2. Então, em vez de raiz de 50, vai ficar 5 raiz de 2. Então, ó, já tem um 3 ali que eu não vou esquecer dele. Cadê meu preto? Então, 3. E aí, raiz quadrada de 50 vai ficar 5 raiz de 2. Então, Jaci, para finalizar, 3 vezes 5, 15. Repito, raiz de 2, mais 11 raiz de 5 sobre 10. E tá pronta o nosso valor numérico. Ficou grande, não tenho o que fazer, não posso mais simplificar, é daquele jeito. Espero muito que você tenha gostado e continue ligadinho no Somatize. Eu demoro, mas eu respondo, já sei. Beijo.